Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para uma live e hoje o nosso tema é Suas relações refletem o seu mundo emocional. Conosco vai estar a psicanalista Estefânia Sarubi. Só um minutinho que eu vou chamar ela aqui. Vamos lá. Só um pouquinho. Ela já vai entrar. Oi, Estefânia, tudo bem? Olá, e aí, entrou direitinho? Hoje conseguimos, né? Conseguimos! Nossa, Bom, deu certo. Para o pessoal que não sabe, é que na outra live que a gente combinou, faltou energia aqui e a gente precisou transferir para hoje, né, amada? exatamente. Então, Mas hoje deu certo, né? Acho que as deu coisas certo. acontecem na hora que tem que ser. Isso mesmo. É porque era para ser agora, deu mais tempo para o pessoal mandar as perguntinhas, né? O nosso tema hoje é bem bacana. Estava contando para o pessoal que você é psicanalista, né? Só falar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão importante. E eu queria contar para vocês o porquê que eu chamei a Estefânia. Eu gosto muito da abordagem que a Estefânia usa, no sentido de trabalhar o feminino em geral, mas não apenas o feminino. A gente trabalha o ser humano como um todo, né, Stefania? Então, a abordagem que você usa me deixa muito feliz, porque apesar de você, em alguns momentos, trabalhar com mulheres, fazer um trabalho específico, mas faz-se entender um todo. Porque nós somos o todo, né? Não somos apenas femininas. Feminino e masculino andam junto. Mas eu vou deixar você contar para o pessoal de casa. Então, conta um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Quero dizer que é uma honra receber você aqui no nosso canal. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal de casa, tá bom? Obrigada, Mel. Prazer estar aqui, né, nesse trabalho lindo que você está, né, levando para as pessoas, ampliando a consciência, levando informações, né, levando as questões das terapias, né, para as pessoas, porque eu sempre falo, sabe, Mel, eu acredito muito nisso, né, que autoconhecimento liberta, transforma e cura. É muito difícil a gente viver na vida sem saber, né, de nós mesmas. Bom, então, para o pessoal aí no teu canal, tô vendo algumas pessoas, olha lá que legal, a Ieda, Lidiane, boa noite, mulheres. Olha o pessoal aqui participando, né? Pessoal que está nas minhas lives de quinta-feira, né, lá no meu perfil. Então, assim, bom, para quem não me conhece, né, eu sou Estefânia Sarubi, eu tenho uma trajetória e eu me formei em psicologia, né, depois sempre tive uma paixão pelas questões do inconsciente, então isso me levou para a psicanálise, né, mas quando eu sou, ah lá, boa noite, minha busca, lindona, mas como eu sou uma buscadora, sabe, eu estou sempre em busca, né, de mim. Eu gosto de falar que eu gosto de metamorfosear nessa vida, né? Eu acho que eu já troquei de pele algumas vezes por aí, né? E eu gosto de espalhar metamorfoses por aí também, né? Como eu gosto de falar. E eu sempre, desde que eu era adolescente, assim, é muito interessante, eu era aquela adolescente, né, enquanto as adolescentes estavam por aí, né, já vivendo um monte de coisas na vida, eu, na verdade, sempre fui mais introspectiva nessa época. E eu tinha uma amiga, né? Tenho ainda, nós somos amigas até hoje. Mas naquela época a gente se encontrava muito para ficar conversando sobre as novelas. Estava passando aquela novela do Manuel Carlos, da Heleninha, que ela bebia, né? Tinha toda uma questão lá com a mãe da Odete Roitman. Tá? Uhum. Então, estava passando aquela novela, né? E nós ficávamos horas conversando sobre essas questões relacionais já, sobre o mundo interno, né? Então, desde muito cedo eu me liguei nessas questões, né? Fui fazer terapia na adolescência porque eu quis, de repente um dia eu falei, pai, eu quero fazer terapia. De onde será que eu tirei isso naquela época, né? Olha só, bacana.
E assim, essa questão, então, do inconsciente, do ser humano, das relações, sempre me chamou muita atenção, né? Porque é claro também, né, Mel, como eu costumo dizer, ninguém se torna terapeuta à toa, né? Com certeza, em algum momento, a gente parou para querer olhar para algumas dores, transformá-las, né? E isso nos levou para a profissão de terapeuta, de alguma forma. Eu acho que todo mundo que cuida do outro, no sentido emocional, no sentido psicológico, é porque talvez mais cedo já tenha tocado nessas questões internas, nessas questões de dores emocionais, que levou a gente a se buscar e, com isso, buscar ajudar outras pessoas também, né, que vão passando por essas dores. Então, eu costumo dizer que a minha trajetória sempre foi de uma buscadora. Primeiro de mim, e depois ajudando outras pessoas também a se buscarem, a se encontrarem, né? E, e aí, de um tempo para cá, realmente, essa questão das relações foi ficando mais forte. Eu fui percebendo que no meu consultório, a procura já era por isso. O que, que acontece, né? O psicólogo, o psicanalista, a gente é meio generalista, né? Uma hora entra um paciente que está com síndrome do pânico, daqui a pouco entra outro vivendo uma questão de separação, daqui a pouco entra outro paciente com questões profissionais para resolver, né? Existe uma demanda muito ampla, né, dentro de um consultório de um psicólogo, de um psicanalista. E eu fui percebendo que as próprias pessoas que iam me procurando já foram afunilando por essas dores emocionais, né? Dependência emocional, relações abusivas, separação, né? A dor da separação. Então eu fui percebendo que foi me afunilando. E aí as pessoas começaram a me chamar de psicanalista dos relacionamentos. Ah, olha, tem aquela psicanalista ali dos relacionamentos, né? Então, de uns tempos para cá, eu acho que eu fui assumindo mais esse lugar, né, de escolha e de ser escolhida também a partir disso, né, pelas pessoas que me procuram, e desse desejo de olhar mesmo para as questões das relações, que começa com a gente, né? Quando eu falo isso, tem a ver com a nossa história, que vem desde a nossa infância, até a relação daí com os outros, né? Sejam elas amorosas ou qualquer tipo de relacionamento. Isso mesmo. Essa questão que você falou, eu acho muito importante, né? Até para o pessoal saber que nós, como terapeutas, somos tão normais quanto, né? Precisamos sempre olhar para dentro, nos curar, para depois a gente levar isso para o nosso cliente, né? Porque. E também aquela outra questão que você fala, a gente traz algo que a gente curou, está curando, e aí vai canalizando e as coisas vão acontecendo. Você começou de um jeito, aí parece que o universo tudo se encaminha para você ir para um caminho, né, E específico. E hoje trabalhar com essa questão dos relacionamentos, eu acho muito importante esse tema, Estefânia, porque se leva muito para esse lado e não consegue se ter essa visão do todo, do quanto eu vou refletir no outro aquilo que está aqui, que eu preciso curar, ou eu vou atrair para mim. Então, quanto foi bacana olhar para tudo isso. Eu venho também de um processo de relacionamentos com problemas, e a gente foi tratar, foi curar. Teve um tempo, eu tive uma separação, fiquei 2 anos sozinha para me curar. Foi o tempo que eu precisei. Eu acredito, eu acho tão importante a pessoa dar um tempo, esse tempo, cada um tem o seu tempo, né? Eu precisei de 2 anos. Tem gente que precisa de mais, de menos, não tem um tempo específico. Mas é o tempo que você sente, eu preciso me curar. Porque o que acontece, eu vinha de relacionamento em relacionamento, projetando no outro as minhas questões, e aí a culpa era sempre do outro, né? uhum, É isso que a gente é, tenta fazer. Então, quando a gente para, olha para dentro da gente, se cura e vê que a culpa não está no outro, né? Também não é questão de culpa nossa, é questão de a gente olhar o que eu preciso olhar, né? E por que, então, o tema de hoje, né? O quanto as nossas emoções refletem, né? Nos relacionamentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como é que funciona no seu trabalho, essa questão mesmo, como é que eu faço para olhar para isso, né? Depois a gente já começa com as perguntinhas, que eu acho que daí já vai dar sequência aí na nossa live.
Aham, sim. Então, né, Mel, as nossas relações, né, elas contam a nossa história emocional, relacional. Né? Inclusive, eu trabalho muito com essa questão da criança interna, porque se a gente for pensar, eu costumo dizer que, na verdade, não são raríssimas as vezes que a gente tem, de fato, um novo encontro. Isso é depois que a gente já conseguiu construir esses tijolinhos de autoconhecimento, tá? Eu costumo dizer que, na verdade, grande parte dos nossos encontros são reencontros. Reencontros com quem? Com a nossa história, com partes nossas, né? A gente quer ser feliz com o consciente nas nossas relações, mas o que a gente faz é repetir inconscientemente as lições que a gente ainda não aprendeu, né? E principalmente aqueles nós lá do passado, que começaram quando, né? Começou lá na história com o pai e com a mãe, né? As pessoas brincam às vezes comigo e falam, Estefânia, mas tudo termina em pai e mãe, né? Eu falo, não, tudo começa com pai e mãe e sim, vai continuar se repetindo, tá? Então, Mel, muito das nossas, não só as nossas escolhas relacionais, tá? Mas principalmente também como essas relações, como a gente vai atuando nas relações e convidando o outro a encenar com a gente essa dança, né, da relação, que existe uma parte, uma contraparte, ninguém está se relacionando sozinho, né? Tem muito a ver com essas questões de inconsciente. O nosso inconsciente, ele conta das nossas histórias, ele conta do que a gente entendeu, das nossas crenças, né? O que eu entendi, por exemplo, sobre o amor, sobre ser amada, sobre amar, sobre o merecimento, né? Sobre sofrer também, né? Então, inconscientemente, através de pessoas e situações, nós vamos sendo chamadas a reviver questões inconscientes, né? E essas são grandes oportunidades de mudança. Eu gosto muito de pensar nas relações como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Toda relação, toda ela, seja ela amorosa, com um filho, com um amigo, no trabalho, né? É um chamado para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente se conhecer. Porque se tem um lugar que a gente é chamada a se conhecer, é nas relações. Né? Se nós ficamos sozinhas, trancadas na nossa ilha emocional, nós podemos até ficar em paz, muitas vezes nada está acontecendo, ou a gente está vivendo as mesmas dores, os mesmos conflitos, né? Mas quando entra pessoas na nossa vida, nós somos chamadas a nos desenvolver. Desenvolver, né? Quer dizer, sair daquele envolvimento com esses antigos emaranhados para poder crescer. Então, eu costumo pensar que relações são grandes oportunidades para sermos melhores com a gente mesmo, para curarmos as nossas relações, para aprendermos a amar e, nesse sentido, construir relações mais amorosas, saudáveis e felizes com os outros, né? Mas essa construção começa com a gente, porque o que eu vejo muito é o seguinte: as pessoas buscam relacionamento achando que através das relações é o outro que vai resolver o meu problema. Então, eu busco alguém para me salvar, né? Eu busco alguém para vir preencher meus buracos, eu busco alguém para me fazer feliz. E, na verdade, esse é o grande paradoxo. Nós vamos encontrar pessoas, né? Eu costumo dizer o seguinte: se a gente tem um buraco emocional, a gente vai atrair e vai dar cola, vai dar match com o nosso buraco complementar, né? Então, bons relacionamentos é aquilo que acontece se a gente está num processo de se desenvolver, de se conhecer, né? Então, não é o outro que vem nos salvar. O outro vem trazer uma oportunidade de autoconhecimento que eu preciso, né, para me desenvolver. E eu vou ter que buscar essa cura na minha vida. E é o outro que vai vir como um mensageiro da cura que eu preciso. Eu acho bacana isso, porque hoje a gente consegue ter uma outra percepção, falando de mim, por exemplo, né? Tipo,
para mim foi tipo um gatilho, que eu não enxergava, eu não conseguia enxergar aquilo que eu precisava olhar para mim. Então, o outro foi um gatilho que acionou, só que num primeiro momento a gente fica com uma revolta, que é o outro que está errado. Então, assim, eu queria que tu falasse assim, como é que a gente pode olhar, não, o problema não está no outro, eu tenho que olhar para isso. Se ele está trazendo isso para mim, é como um espelho. Então, E eu tenho que olhar aqui, dentro de mim, e não culpar o outro. Vamos, né? Então, eu acredito que depois que a gente toma essa consciência, as coisas ficam mais leves, a vida fica mais leve e a relação se transforma, né? sim, eu costumo falar, né, Mel, é o poder da autorresponsabilidade, né? Porque, veja, não que o outro não exista, não que o outro não traga uma dinâmica, né, não traga uma realidade. A questão é, se a gente fica olhando para fora, cobrando, querendo mudar lá fora, qual a possibilidade que a gente tem de qualquer coisa, né? E inconscientemente, a gente não pode esquecer também que a gente transfere, né? Na psicanálise tem um termo usado, projeção. O que significa projeção? É eu colocar algo que é meu no outro, né? E eu também vou transferir para esse outro essa minha história, essa minha dor não resolvida, essas minhas questões, né, que eu ainda não dei conta de lidar. E inconscientemente eu vou convidar esse outro para reencenar essa história comigo. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, um relacionamento, se a gente não está atenta a esse nosso lugar na relação com o outro, e o outro também na relação com a gente, um relacionamento, na verdade, é como se fosse uma relação entre espelhos, né? Em que um fica espelhando e refletindo a própria história no outro. Tá? Então, eu costumo dizer que relacionamento pode ser assim, né? É a minha história, o meu inconsciente, se relacionando com a história e o inconsciente do outro. E no final, ninguém está sabendo direito o que está fazendo ali naquela relação. Então, isso que você falou é muito importante. Em primeiro lugar, não é o outro, somos nós. A gente precisa parar e se perguntar, ok, mas o que eu estou trazendo que é meu para esse relacionamento? O que eu tenho que aprender a meu respeito a partir desse conflito e dessa dor que está acontecendo aqui? Será que eu estou repetindo, né, alguma coisa da minha história? Será que isso aí eu já não vivi lá atrás e não estou reatualizando isso na relação com o outro? Por exemplo, não pode falar, desculpa. Não, que você falou aí da repetição, me veio agora uma coisa que a gente escuta muito nos atendimentos, eu tenho o dedo podre. Ah, o dedo podre. Né? Eu sempre escolho, eu tenho o dedo podre para escolher homem ou mulher, vice-versa, que vem nessa questão que você falou agora, né? Me veio muito isso agora. Porque o que na verdade é o dedo podre? É esse inconsciente que escolhe não a felicidade consciente que a gente deseja, mas é o inconsciente. Por exemplo, se eu vivi uma história de rejeição e abandono, tá? Eu posso encontrar 1000 caras legais na minha frente e não vai dar esse match, não vai dar essa cola, né? Aonde que vai dar essa paixão louca, maluca? Na história de abandono. Então, quando chegar um que eu senti inconscientemente, um cheirinho ali, né, que vai me trazer essa história que eu conheço, é ali que vai dar cola. Por que as pessoas falam, né, eu só atraio, o dedo podre eu só atraio essas pessoas complicadas. Não, o problema não é que você atrai pessoas complicadas. Atrair, a gente atrai qualquer um, né? A gente atrai todo mundo, todo tipo de gente. A questão não é só o que você atrai, a questão é, a partir do que você atrai, no que é que você cola. Aonde que dá, sabe, esse tchan, né? Porque eu já ouvi muito isso, né, dos meus pacientes, assim, né? Ah, Stefania, ele é uma graça, ele é super querido, sabe? Me deixa tranquila, se ele diz que ele vai ligar, ele liga. Ele é super bacana, nossa, ele é uma graça. Mas não sei, não tô apaixonada. Não tô conseguindo sentir uma paixão, sabe? Então, o que é essa paixão que não está acontecendo? É a dor, é o conflito. Né? Nesse exemplo que eu estou dando, é a história de abandono,
que não está se reatualizando. Então eu chuto, não quero saber desse cara que não me apaixona, né? Porque eu vou me apaixonar por aquela pessoa que vai trazer de volta a história de abandono para minha vida. Porque Para é isso quê? que eu Porque eu preciso sou curar, né? masoquista? Não, porque eu preciso curar. Então, é o que eu conheço inconscientemente, é o familiar, né? E a gente gruda no que é familiar. A gente quer o diferente, mas a gente gruda naquilo que a gente já conhece inconscientemente, né? Então, eu vou grudar ali, e aí eu preciso entender o quê? Eu estou tendo uma oportunidade de desenvolvimento. Eu estou tendo uma oportunidade de me rever, de rever a minha história e de curar as minhas relações, né, Mel? Porque um relacionamento que vem para a nossa vida começa a trazer conflito, começa a trazer dificuldade, começa a ser mais dor que amor, tá? Eu preciso parar para pensar, ok, mas o que espelho é esse que está me mostrando, né? Que está espelhando para mim antigas histórias minhas de dor, antigas histórias minhas de dificuldades relacionais e que eu estou tendo uma oportunidade ótima de poder rever, se eu puder entender isso, né? De eu poder rever e curar minhas relações a partir desse encontro. Que na verdade é um desencontro também. Isso, na verdade, o que me perguntam muito também, Stefania, por exemplo, eu identifiquei que eu tenho esse problema, ok. Então eu tenho que ficar nesse relacionamento para me curar? Não, né? Às vezes justamente a cura é poder ir embora. Tá? E eu vejo muito isso, né, nesse trabalho com as mulheres, que às vezes a grande cura qual é? É você se desgrudar. Primeiro, a cura é você entender, é você saber o que você está reencenando e sendo revivido ali, né? E depois é você poder largar essa escolha e decidir que realmente por esse caminho você não quer caminhar mais. Porque é uma coisa muito louca isso. Eu demorei para entender isso. Primeiro eu entendi isso dentro de mim, né? Na minha própria história, nas minhas próprias relações, né? Porque como todo mundo, eu também tinha meu dedinho podre, né? Tá? Então eu demorei para entender. Primeiro que eu repetia padrão. Depois que eu entendi que eu repetia padrão, eu fui lá entender que padrão eu estava repetindo. Depois que eu entendi que padrão eu estava repetindo, eu desci um pouquinho mais, né? Aquela coisa de descascar a cebola. Eu desci um pouquinho mais, mergulhei um pouco mais e fui entender o que esse padrão que se repete contava sobre a minha história. Qual era a dor que é minha, que eu estava vindo repetir, né? E depois o próximo passo é você poder dizer tchau para essas relações. Se a gente está fazendo isso sozinha, significa a gente parar de refazer essas escolhas. Mas às vezes você está no meio do caminho. Você está, por exemplo, numa relação com alguém que está te trazendo essa história. Sabe? Por exemplo, você quer viver uma história de amor, uma história de um bom encontro, com alguém que tem uma boa capacidade amorosa. Né? Porque a gente merece viver relações assim boas, né? A vida fica melhor, bem acompanhada, né? Então, assim, só que aí você percebe que ali na história do outro, tá? Ele não vai dar conta de ser essa pessoa. A única coisa que ele vai dar conta é de ser a história do abandono. Do exemplo que eu trouxe, pode ser qualquer coisa, né? Eu estou dando um exemplo do abandono aqui nessa live. Então, poder se curar significa poder dizer tchau, significa poder dizer para o outro, né? Olha, te agradeço tudo que eu aprendi com você até aqui. Honra a nossa história até aqui, mas agora eu me liberto, né? E eu deixo você ir. E eu vou embora também. Então, às vezes, curar é isso, né? É verdade. Deixa eu já aproveitar aqui com as perguntinhas, que o nosso tempo, né, é limitado aqui. Então, aqui, como conseguir trabalhar esses conflitos para evoluirmos em outros relacionamentos? Acho que cabe bem na sequência aqui. Então, trabalhar esse conflito é olhar para dentro, é olhar para si mesmo. E é entender que não é o outro lá fora. Para perceber se tem relações, conflitos, dores que trazem aspectos que se repetem, sabe? Sabe aquelas histórias que você fala, não, agora vai ser diferente. A hora que você vê, você está repetindo a mesma coisa.
né? Por exemplo, histórias de traição, histórias de relações abusivas, histórias de mentiras, histórias de abandono, tá? Então, começa a entender que não é sabe, somos nós, são as nossas escolhas, a nossa história, e nós temos que ir em busca de curar as nossas relações. Eu sempre costumo dizer que antes de ser dois, seja um. Então, primeiro se encontre, primeiro se relacione com você, primeiro cure as suas relações. E aí você vai ficar pronta para poder ter uma boa relação com alguém que venha se encaixar nesse novo patamar amoroso que você encontrar. Porque eu também acredito muito nisso, sabe, Mel? A gente vai se relacionar e ficar com pessoas que estão no mesmo patamar amoroso que a gente está. Então, se eu estou no patamar do abandono, eu vou encontrar pessoas que vão me abandonar, né? Se eu estou no patamar da traição, eu vou encontrar pessoas que vão me fazer reviver isso. Quando eu subo o meu patamar amoroso, relacional, eu passo a encontrar novas pessoas que estão nesse novo patamar em que eu me encontro, né? Então, é se curando que a gente cura as nossas relações. Tem um que falou, olhar para si, para dentro, se despir e se autoaceitar. É É isso isso aí. mesmo. Quando vem alguém para os meus atendimentos, normalmente às vezes em casal, tô com um problema no meu relacionamento, quero resolver. Primeiro nós vamos resolver você. Depois, se for o caso, a gente faz a reconexão do casal. E aí resolve separado, para dentro. Num primeiro momento, eu não faço olhar para os dois. Eu olho para mim, para cada um individual. Se curou e se entendeu, aí a gente reconecta. Porque se eu faço já direto e a coisa não está curada, porque vem de histórias diferentes, né, Stefânia? Então, por mais que a gente se atraiu pelo espelho ali, eu tenho coisas que são diferentes do outro, né? Que, assim, a gente se atraiu porque a gente tem algo em comum para curar, mas cada um tem o seu jeito de cura, a sua forma de olhar, porque traz lá da família que o outro não teve a mesma criação que eu, né? Não carrega as mesmas coisas. Eu entendo assim como se fosse apenas um gatilho. Me corrija se eu estiver errada. É um gatilho, mas cada um resolve individual, depois junta. Isso. Eu gosto também de trabalhar de um outro jeito, tem esse jeito de trabalhar. Alguns casais, inclusive, precisa se fazer assim, né? Eu atendo casais também, eu às vezes já gosto de botar os dois juntos. A gente vê aonde que está pegando, né? Olhando para esse par, você consegue entender justamente essa dinâmica dos gatilhos que um estão atirando no outro, né? E geralmente é bem isso que você falou. Se depois cada um não for buscar o seu próprio processo individual, chega uma hora que o casal junto já não dá conta mais, né? Porque é exatamente o que você falou, tem histórias de cada um ali que se não for lá resolver, não tem como. Até porque, assim, né? Às vezes um se apronta, fica legal para estar com a relação. E se o outro também não puder fazer esse trajeto, às vezes o outro já não está mais no mesmo lugar de poder manter esse relacionamento, né? Então, ao invés da relação caminhar para o crescimento, né, a relação acaba caminhando para uma separação, porque o casal desconectou, é o que eu tô falando, né? Eles estavam nesse patamar amoroso, tinha conflito, mas eles estavam juntos ali. Um cresceu, o outro ficou aqui e começou a ver uma desconexão, né? Quer dizer, se esse casal não continuar caminhando junto ali, não dá, Não né? vai, né? Não Não consegue vai, seguir. não. Vamos a outra pergunta aqui. Como posso identificar quando a pessoa só quer ficar do teu lado por interesse? A gente sabe, né? No fundo, a gente sabe, né, Stefania? No A gente fundo. sabe, né? Agora, se for um interesse bom, por exemplo, né? Faz parte do interesse também o amar e ser amado. É interessante, né? A gente também se interessa pela troca amorosa, né? Mas eu acho que essa pergunta diz respeito a um interesse assim do tipo Material? o material ou de alguma coisa, né? Que na verdade não é um interesse amoroso de verdade, Sim, né? De uma sim. troca amorosa. A verdade é que a gente sabe, né? A gente sempre sabe.
tá? Eu acho que a dificuldade é a gente querer saber o que, na verdade, a gente já está sabendo. Porque é muito fácil a gente identificar quando tá faltando uma ligação amorosa de verdade. Difícil é a gente lidar com essa consciência. Com o que a gente vai fazer em relação a isso, né? E qual o posicionamento, qual postura diante dessa troca que está sendo oferecida, que é desse interesse, né? Que eu não sei qual o que eu vou fazer com isso? E aí, eu vou ficar nessa? Porque também se a gente fica, né, Mel, é porque algum interesse a gente também tem. Sim. A gente também só precisa saber se a gente está consciente ou não desse interesse. Às vezes, é até um interesse de ser amada, de não ser rejeitada. Então, eu estou pagando qualquer preço, sabe? Para não ser deixada, ou para me sentir amado, para ter alguém na minha vida. Isso também é um interesse, né? A Lidia está colocando muito difícil mesmo. Isso me faz lembrar uma vez, uma paciente que eu tive, e ela estava falando exatamente dessa relação, né? E eu perguntei assim para ela, ok, mas o que você gosta nele? E ela me respondeu uma coisa tão honesta, tão bacana, que eu vejo em muitos inconscientes por aí, que foi o seguinte: na verdade, eu nem sei se eu parei para pensar no que eu gosto dele. Na verdade, o que eu quero é que ele goste de mim, só isso, né? Pelos próprios interesses dela. Então, ela não estava afim de uma troca amorosa. Ela não sabia nem se ela estava interessada nele. Você vê, essa é uma relação de interesse, né? Mas tudo que ela queria era ser gostado. O que ela queria mesmo é que ele gostasse dela, pelas razões dela, pelos interesses dela. Então, você vê, é alguém que não estava disposta a uma troca amorosa, de verdade, né? Do amar Sim. e do ser amado. Ela só queria ser amada. Ela queria que ele salvasse ela, que ele resolvesse o problema dela, tá? Isso é uma relação de interesse, né? Porque amor é troca, né? É uma via de mão dupla, né? Senão, não está funcionando. Alguma coisa está em desequilíbrio, né? Exatamente. Vamos ver a outra aqui. O que posso fazer para mudar as minhas relações e não refletir tanto no meu emocional? Uhum. Então, eu vou trocar a pergunta, né? A partir daquilo que reflete no seu emocional, a partir do momento que você cuida do seu emocional, né? Você melhora as suas relações. É interessante essa pergunta, porque é uma pergunta que diz de fora para dentro, né? Quer dizer, como é que eu trabalho as relações para que elas não afetem o meu emocional, né? E, na verdade, é o contrário, tá? Se essas relações estão afetando o seu emocional, e é muito interessante que a emoção é nossa, o emocional é nosso, né? Não existe essa, né, do outro ficar afetando a gente. A gente se sente afetada, essa é a verdade. Diferentes pessoas poderiam sentir coisas completamente diferentes diante né, do mesmo fato. Então, assim, a partir, então, do que afetamos na nossa vida emocional, então aí sim, olhar para dentro e entender, ok, o que isso fala sobre mim? O que isso fala sobre o meu mundo interno? Aquilo que a gente já falou aqui na live. Sim. E a partir disso, sim, como é que eu atuo nas minhas relações para que eu transforme? As perguntas são básicas. A próxima também é muito, muito parecido com o que a gente já falou. De que maneira sei se minhas relações estão afetando o meu emocional? É a mesma, né? É a minha emoção que está afetando as relações, né? E não a Exatamente. relação que está afetando. É como você falou, estão olhando de fora, né? A relação é que está afetando o meu emocional. Então é o outro que está deixando eu desequilibrada. E não é, né? Isso, isso. Pode até trazer, claro, um dado de realidade, né, Mel? Aí você está falando, por exemplo, até estava pensando aqui, estava falando, bom, se estiver afetando, né, no sentido bom, que ótimo, né? Então eu estou acreditando que o outro está me trazendo paz, alegria, felicidade, completude. Aí ninguém nem quer parar para pensar, tá só bom, né? Então como saber que o outro está afetando? Bom, provavelmente isso diz respeito a alguma dor, né? Isso diz respeito a uma relação que passa a ser mais dolorosa
que amorosa, que passa a ter mais conflito do que paz, né? Que passa a trazer mais dificuldades do que um bom desenvolvimento, né? Do que uma paz. Eu costumo dizer que se você quer saber se você está num bom relacionamento, olha o índice de paz que essa relação te traz, né? Então, é claro que se está afetando demais, nesse sentido da dor, tem questões aí para olhar, mas sempre olhar para dentro. Eu acho que esse é o ponto que a gente está batendo muito aqui nessa live, que tem a ver muito com o nome da live. Né? As suas relações refletem o seu mundo interno emocional. Então, a gente não começa a entender isso olhando para a relação no sentido de colocar no outro, colocar lá fora. A gente começa olhando para a relação, mas a partir de nós. Nós somos o olhar principal É a dessa história. autorresponsabilidade, né? Quando eu olho para E, mim, eu me identifico, né? E não o outro. Porque quando eu e, olho dessa forma, assim, que o outro o outro tá fazendo com que eu fique dessa forma. Como você falou, sim, o outro pode trazer esse furacão. Mas por que esse furacão está aqui, né? Então, esse furacão tá me refletindo aqui dentro. É o que eu estou sentindo aqui dentro. O outro só trouxe para fora. Por isso que isso. eu falo tanto do gatilho. Porque o outro é um gatilho que eu não estou vendo. Eu deixo aqui na mala, as minhas emoções estão escondidinhas na mala. O outro abre a Uhum. mala. E a mala é sua, ele só abriu, né? E aí as pessoas costumam ficar olhando para quem abriu a mala e esquece, né? De olhar para a Que a, mala. que a mala é nossa, né? O outro abriu, beleza. Mas a mala é minha, não é dele, né? Exatamente. A outra aqui, conforme o tema quer dizer que a predisposição às relações está ligada ao que eu sinto no momento? Uhum. Não no momento, né? É claro, né? Nós vamos atuar nas nossas relações a partir de nós, a partir dos que sentimos. Só um complemento é importante. Geralmente não é só do momento. Esse, na verdade, momento representa uma vida inteira, né? De histórias, de crenças, de questões inconscientes que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Como a gente já falou hoje aqui, e que estão se reatualizando e se reencenando e sendo transferidas para essa situação que eu estou chamando de momento, porque é um momento presente, né? Mas não é de agora. Eu costumo dizer, sabe, Mel, que se relacionar é igual entrar numa máquina do tempo, né? Porque sempre leva a gente de volta para algum passado. Então é isso que eu falei, é aquilo que a gente aprendeu sobre se relacionar, sobre as nossas histórias, né, sobre as nossas questões emocionais, desde a relação papai, mamãe, cuidadores, avô, avó, babá, né? Tudo aquilo que compõe o nosso universo emocional e relacional. Então, só vamos ficar atentos para isso. Nunca é só um momento, né? Então, a indicação mesmo, né, Stefânia, seria o autoconhecimento e buscar a terapia, a ajuda, né? Porque ninguém consegue sozinho, né? Tu até consegue estudando muito no próprio conhecimento, mas tu vai precisar de ajuda de alguém, de um livro, de um curso. E a terapia, ela ajuda muito a dar esse up, né? Te ajuda a olhar para dentro de você. Queria que você falasse um pouquinho, assim, para a gente finalizar esse assunto, antes de você falar da sua imersão. Como é que eu faço, né, para procurar, né, o quão importante é essa procura, o auxílio de um terapeuta, né? Eu acho que você falou isso de um jeito muito importante, né, Mel? Realmente é muito difícil, às vezes, a gente conseguir olhar para as nossas questões conscientes sozinho, porque nós não vamos muito além de nós mesmos. Às vezes, a gente precisa estar acompanhado desse olhar do outro, né, que nos ajuda a nos mapear, que ajuda a trazer à tona esse inconsciente que se torna consciente, né, que ajuda a pensar. Tá? Inclusive, eu acho que a gente aprende, né, a se cuidar sendo cuidado pelo outro. Se a gente aprendeu isso em algum momento na vida, puxa, que bacana, né? Que ótimo. Mas o que a gente aprende a fazer na relação com o terapeuta? A gente aprende a se pensar. Quando a gente está junto com alguém
que está pensando junto com a gente aprende a se pensar, a gente aprende a se olhar, a gente aprende a olhar para dentro, né? E a gente aprende a se maternar e paternar, que é outra coisa bem importante, que está faltando isso na nossa vida. Um terapeuta ajuda a gente a fazer esse trajeto do saber de si e esse trajeto na busca de si mesmo. Tá? É mais ou menos como, por exemplo, você querer fazer uma excursão aí, sei lá, num deserto, né? E querer dar conta de conhecer e sair de lá sozinho. Você vai passar muito perrengue. Agora você contrata um guia, sabe? Que mais ou menos já caminhou por ali, sabe onde estão as coisas. Então, o terapeuta é mais ou menos isso. Né? Ele vai te acompanhando. É claro que o trajeto é teu, a história é sua, né? Aquilo que precisa ser trabalhado é de cada um. Mas o terapeuta é esse ser humano, né? Que já fez esse trajeto antes, muitas vezes, né? E aprendeu sobre isso, né? Sobre o pensar, sobre o olhar, sobre o ressignificar, sobre o cuidar. Então, é muito importante. Né? É como eu falo, gente, eu fico aqui, né? Tá, eu sou psicanalista, tô aqui. Mas, poxa, vocês acham que eu cheguei isso assim como? Só teoria? Não, pensa quantos anos de análise eu já fiz, né? Outro dia eu estava fazendo as contas entre terapia, análise, processo. Gente, sério, eu acho que já deu uns 15, 16 anos, sabe, de processos, de análise, de terapia. E fora que a gente não para, né? Eu não paro, eu tô o Eu ia tempo dizer, não parou todo ainda, né? me buscando, eu estou o tempo todo buscando me conhecer, né? Então, assim, o terapeuta é só aquele que começou o trajeto antes, ele começou mais cedo, né? E ele se dispôs a querer ajudar outras pessoas a fazerem o trajeto também. Isso mesmo. Eu fico muito feliz de ter trazido, né, esse assunto. Eu acho que é pouco para uma live, né? A gente precisa falar mais sobre isso. Então, eu sei que tem muita gente que assiste a live depois, por conta que agora o pessoal tá voltando a estudar, né? Voltou às aulas agora, então esse horário é meio complicado. Mas depois o pessoal assistindo, né, gente, se vocês quiserem enviar perguntas, podem deixar ali no direct, podem enviar mensagens para a gente, ou seguir também a Estefânia, que ela está sempre colocando conteúdo novo sobre esses assuntos, eu acho muito bacana. Eu tenho olhado bastante, tenho gostado muito. Ela tem uma abordagem muito legal, muito realista, né? Porque tem muita coisa assim que vira muito misticismo, sabe, Stefania? E a gente, sim, trabalha com energia, trabalha com outras questões, mas a gente precisa estar pautado na realidade, na terra, que é aqui que a gente vive, né? Então, é por isso que eu gosto dessa sua abordagem. Eu queria te agradecer muito por ter trazido esse tema e falado tão lindamente sobre esse assunto. E agora, se você quiser falar sobre a sua imersão, fique à vontade. Esse espaço é seu. Obrigada. Eu, inclusive, quero convidar, né, quem quiser saber mais sobre auto-amor e relacionamentos, né? Toda quinta-feira no meu perfil tem live 20 e 30 de Brasília, né? @Estefânia Sarubi, será um prazer ter vocês por lá. E para quem quiser desenvolver mais aí, né? Todo mês de junho, Mel, já tem um tempo, eu faço um evento. Antes eu fazia presencial aqui na minha cidade, o legal é que agora a internet possibilita a gente chegar em pessoas e lugares que antes a gente não podia, né? Então, mês de junho, vida real, eu também estava com meus perrengues de vida aqui para resolver, não consegui fazer. Então, dia 3 de julho, vai ser um sábado à tarde, das 14 às 18 de Brasília, eu vou fazer uma imersão chamada Arte de Amar e Ser Amado. Então, é uma imersão para trabalhar exatamente esse ponto aí. Como curar e transformar as nossas relações a partir de nós, desse olhar, né, do amor próprio, do que me constitui, do eu, né, de mim, e aí sim expandir para relações, né, mais saudáveis e felizes com os outros lá fora. Então, quem quiser vir comigo dia 3 de julho, para fazer inscrição lá no link da minha bio, né, entra lá no meu Insta, clica lá no link que está na minha bio, vai abrir uns botões ali. O primeiro botão é a imersão à arte de amar e ser amado. A Lidiane, Santa Internet.
Tá, e essa imersão está aberta só para mulheres ou é homens e mulheres também, Stefania? Só para Para mulheres, para mulheres. só para mulheres, a princípio. Só para mulheres, isso, a princípio só para mulheres. Porque assim, né, eu acho que é um espaço de a gente se conectar entre mulheres, né, para que a gente possa ficar um pouco mais à vontade com as nossas questões, né, assim, poder ter essa troca mesmo entre mulheres. Sim. Então, assim, é um espaço, é uma imersão. Então, é um espaço terapêutico. Não é um curso que tem simplesmente uma aula. Não é essa a proposta da imersão, né? A imersão é um encontro terapêutico, não é psicoterapia, mas é um encontro terapêutico em que vamos nos aprofundar mesmo nesse olhar, né, de mim, desse encontro comigo, para que eu possa expandir isso na relação com os outros. Né? Quem quiser vir, está aberto aí o Nós convite. vamos depois fazer um card colocando lá o teu contato, o teu Insta certinho para o pessoal que quiser entrar e conhecer mais sobre essa imersão. Acredito que vai ser muito legal. Vou ver se eu consigo participar, dar uma olhada aí, quem sabe a gente consegue estar lá junto para reunir, né, essa mulherada, essa energia que eu acho muito bacana, muito lindo. E sou muito grata pelo teu servir, pelo teu partilhar. Foi uma honra imensa receber você aqui na Alquimia do Coração. As portas e o nosso coração está sempre aberto para recebê-la, viu? Fique à vontade para vir outras vezes. E se você quiser fazer as suas considerações finais, pode ficar à vontade, amada. Mel, eu quero te agradecer também, né? A tua proposta, o teu trabalho também é muito lindo, né? Me conectei muito com o teu servir também, nesse sentido, né? Eu acho que é essa o propósito, né? Esse lugar do servir, cada um com o seu jeito, né? Cada um com o seu propósito, mas eu acho que é isso, é levar a transformação, né? Levar consciência, ajuda para as pessoas. Então, eu quero muito agradecer também teu convite, também estou te acompanhando, muito lindo o teu trabalho, tá? Obrigada, né, por me chamar aqui. Quando precisar, se quiser, só me chamar que eu venho correndo. Eu adorei estar aqui contigo, muito bom, uma energia muito boa, né? Eu acho que foi uma troca maravilhosa essa nossa live de hoje. E às vezes a gente fica muito sozinha, né? Então, quando a gente troca, assim, é uma delícia. É muito bom. É a energia, né? Girando e fazendo a coisa acontecer, esse servir, essa troca, esse partilhar, eu acho muito importante. E com certeza vamos combinar outras lives. A gente está organizando já a agenda dos próximos meses para as lives. E a gente vai incluir esse assunto de novo, que é um assunto muito importante. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso ainda. Tá bom, amada? Gente, obrigada por vocês que participarem ao vivo. Gratidão também por quem vai assistir depois. Fiquem à vontade para as perguntas, para enviar aquilo que precisam. Gratidão imensa. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.